Uma alegria, né? Estar aqui com vocês novamente. Faltei 2 domingos, mas os irmãos ficaram firmes aí, né? Com os nossos pastores, Jefferson e Leandro. É uma alegria imensa retornar logo no domingo cedo. Leandro disse que eu estou com a roupa de padre, né? Mas eu paguei por essa roupa e estava sem usar, então eu falei, vou usar. Não vou deixar lá apodrecer, né? Então vamos usar. Então, me preparei, né, para vir aqui hoje, saudade dos irmãos. Quase dei um abraço na Marli. Cadê a Marli? Marli chegou assim, sabe aquela pessoa que você encontra, dá vontade de dar um abraço? Foi a Marli. Na hora que eu fiz o movimento, eu lembrei. Irmãos, a gente tem pedido, tem conversado com todos. Evitem abraço nesse momento, evitem aperto de mão. Só um murrinho mesmo, por enquanto, tá? Até a gente passe tudo isso, para que a gente possa continuar tendo os nossos encontros, né? Eu estou vendo os irmãos estão respeitando a questão do espaço, né? Cada um sentando aí junto, próximo das pessoas que têm o convívio, usando máscara. Muito obrigado mesmo pela compreensão de vocês. Nós, como líder da igreja, entendemos que se não tivesse essa obediência, né, esse comprometimento dos irmãos da igreja, com certeza nós estaríamos fechados, fazendo culto online. Mas graças aí ao comprometimento dos irmãos, o cuidado, né, um para com o outro, a gente continua aí de portas abertas para receber os irmãos e a gente se alegra muito, né? Hoje nós estamos ao vivo também, né, no Instagram. Tem uns irmãos nossos que estão em casa, vão cultuar com a gente lá de casa. Um bom dia para vocês. Deus abençoe a todos aí. Amém? Hoje é um momento diferente. Deixa eu tirar essa girafinha daqui. Fazia parte da encenação. Foi não. Dessa vez não. Na próxima eu trago. Vamos falar um pouco hoje sobre Páscoa, né? O Jefferson postou aí no grupo da igreja durante toda a semana. Todo o histórico, né, de como chegou até a morte de Cristo, pós-morte, ressurreição de Cristo, e Jesus se apresentando aos seus discípulos, se apresentando a Maria, né, primeiro. Então, assim, foi muito legal esse histórico, né? Mas tem uma palavra que a gente tem visto um pouco, às vezes, que é o ressuscitar de Cristo, né? A gente fala muito sobre morte e esquece do ressuscitar. E o Evangelho, a essência do Evangelho é a ressurreição de Cristo, né? Graças a Deus tem sido falado, no meio do Evangelho, né? Tem sido pregado, tem sido falado sobre a ressurreição. E a gente, no dia de hoje de Páscoa, a gente vem justamente reforçar sobre a importância da ressurreição. Amém? Cristo morreu para perdoar os nossos pecados, mas no terceiro dia ele ressuscitou para provar, né, para comprovar tudo aquilo que era promessa, e a partir dali a gente viver essa nova vida nele. Amém? Vamos abrir as Bíblias lá em Êxodo, só dar uma revisada aqui nessa passagem, que é uma história bem interessante. Êxodo 12. Quantos lembram ainda da escravidão do povo de Israel? O povo de Israel vivia em escravidão no Egito. E Moisés foi chamado para ser o libertador, né, do povo de Israel. E no início o faraó não queria liberar de jeito nenhum, né, porque era muito útil, né, serventir a escravidão, né, do povo judaico. E aí Deus começou a mandar algumas pragas, né, permitiu algumas pragas para o povo do Egito. Quando chegou nessa 10ª praga, foi logo depois que veio a libertação do povo de Israel. Só para a gente relembrar um pouco, essa 10ª praga era a praga do primogênito, né? Que viria, né, um anjo da morte sobre aquele povo, onde haveria muitas mortes dos primogênitos, né, dos filhos que nasceram primeiro. Algumas famílias ficariam sem filhos, né? Porque o primogênito poderia ser só um filho, né? As famílias que tinham um filho ficariam sem filhos. Outras famílias perderiam o mais velho, né? Então, assim, seria uma situação muito grave naquela época, porque o primogênito, normalmente, ele levava a promessa da família, né? Era no primogênito que era depositada toda a expectativa, a esperança de continuidade daquela geração, daquela família. E aí, quando veio essa promessa, nessa praga, né, de morte, eu creio que o povo de Israel, assim, temeu muito, né? Só que ao mesmo tempo que veio essa promessa de morte, do anjo da morte, veio uma promessa para o povo de Israel, a qual eles tinham que matar um cordeiro, que começa aí falando nos versículos 1
né? Tinha que matar um cordeiro macho e pegar o sangue desse cordeiro e passar nos umbrais das portas, para que quando o anjo da morte viesse passar, eles viam, né, identificavam ali que ali era um povo santo de Deus, né, escolhido por Deus, e ali o anjo da morte não atingiria aquele primogênito. E no 10 diz assim, ó: não deixarás sobrar até pela manhã. Aqui fala sobre o cordeiro. Ao comer, estareis prontos para partir. Cinto atado, sandália nos pés e cajado na mão. Comereis às pressas. É o Pessah de Yahvé, a Páscoa do Senhor. E naquela mesma noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou Yahvé. O sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não vos atingirá, quando eu ferir o Egito. Esse dia, portanto, será para vós um memorial, e o celebrareis como uma festa perene para Yahvé. Mas vossas gerações o celebrareis por decreto perpétuo. Eu tento imaginar como era o momento que esse povo estava vivendo, tanto o povo de Israel quanto o povo do Egito, né? Alguns egípcios, eu creio que estavam incrédulos, porque eles, por mais que tivessem acontecido as outras pragas, eles não criam no Deus de Israel. Então, se eles não criam no Deus de Israel, aquilo que estava sendo falado pelo Deus de Israel não ia se cumprir. Uma grande maioria, acho que estava com muito medo, porque tinha falado de outras pragas e todas elas tinham acontecido. E aí, naquele momento, eu creio que aquele medo invadiu o coração dos egípcios, invadiu o coração do povo de Israel, e começou a tomar e a preocupar aquele povo dia e noite. E eu acho que um tema que era bem forte nesses dias, e na mente deles, era o tema morte. Eu acho que o comentário, onde eles passavam, por onde eles conversavam, tudo que eles escutavam era morte. A única coisa que vinha na mente deles. Eles esperavam o amanhã, porque o amanhã seria o dia da morte. Porém, existia o povo escolhido por Deus, o povo de Israel, que cria no Deus vivo, que cria nas promessas desse Deus. E esse povo decidiu fazer com que cumprisse aquilo que Deus tinha solicitado para eles. E crendo nessa promessa, eles foram lá, passaram o sangue nos umbrais, juntaram algumas famílias pequenas, juntavam-se entre famílias. E tudo aquilo que estava descrito ali naquele dia, daquela praga, que iria acontecer, realmente aconteceu. Como as outras 9 pragas, a 10ª também aconteceu. Houve morte naquele meio. Houve morte, houve tristeza. Eu tento imaginar como era a noite daquelas pessoas, um chorando ali. Eu já vi até uma encenação numa novela que passou aí. Não sou muito de acompanhar a novela, mas de vez em quando a gente acompanha as bíblicas, né? Porque a gente é crente, né? Se for para acompanhar a novela, tem que ser novela bíblica. E eles fizeram uma encenação bem interessante, que uma casa, o primogênito morria, e aí começava um choro ali naquela casa, e aí de repente na outra casa escutava outro choro, e aí de repente na outra casa escutava outro choro, e aquilo começou a devastar toda aquela população, com morte, 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 morte. Era só o que se ouvia, e a tristeza tomou conta do coração. Isso nos traz uma lembrança, né, da impressão que a gente está falando sobre os dias atuais, né? Se a gente for trazer para os dias de hoje, eu creio que na humanidade nunca se falou tanta morte igual tem falado hoje. Né? É o tema prioritário. Abre-se um jornal, não sei quantas mil mortes no dia de hoje. Não sei quantas mil mortes desde que iniciou a pandemia. O tema morte ficou muito presente. O tema morte trouxe para nós um medo, um desespero,
Quem trabalha na área da saúde aí sabe o quanto o medo da morte tem causado pânico nas pessoas. O medo da morte tem tomado conta do nosso coração quando a gente escuta falar que um parente está com Covid, um amigo. Nós tivemos a experiência de um irmão próximo estar com Covid. E hoje a gente olha para a pessoa como se estivesse olhando a morte, né? Pessoa com Covid, a gente olha achando que a pessoa vai morrer. Porque virou sinônimo de morte. Porque o tempo todo só fala em morte, 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 morte. E não estou aqui para falar que não está acontecendo morte, porque realmente está acontecendo morte. Quem trabalha no hospital, né, nossa irmã Lu aí, sabe o quanto está lotado os hospitais, quanto está cheio, a demanda só vai aumentando, pessoas chegando, pessoas necessitadas. A gente escuta falar de pessoas que estão morrendo porque não tem leitos em UTI, né? Um amigo do Leandro. E no dia da Páscoa, em que a gente fala sobre ressurreição, eu acho que essa mensagem para nós, no dia de hoje, é uma das mensagens que vai trazer, a mensagem que vai trazer vida no nosso coração. No momento onde se fala mais de morte, nós viemos hoje falar sobre vida e vida em abundância. Jesus trouxe para nós e deixou o ensinamento que a morte não nos atinge. Pode ser que a morte física nos atinja, mas não a morte completamente da nossa vida. A partir do momento que a gente decide crer em Cristo, decide aceitar Jesus, nós temos promessas para a nossa vida, e é vida eterna nele. É promessas de vida eterna. Temer a morte, ter medo da morte, não é nada de errado, porque às vezes a gente pensa que se a gente teme a morte, a gente não está em Cristo, né? Às vezes eu levo para o lado espiritual. Se eu estou com medo da morte, eu não estou acreditando naquilo que Cristo falou com a gente. Cristo nos prometeu. Mas só que isso é comum no meio dos seres humanos, né? A gente se apega muito a essa terra, a gente se apega muito a essa vida terrena, a gente se apega muito às nossas relações terrenas, ao ponto de acharmos que elas estão limitadas pela morte, ao ponto de achar que nossa vida conjugal, nossa vida de irmandade, nossa vida de congregacional, ela está limitada às vezes a uma estrutura, às vezes a um tempo, às vezes a um local, que nós esquecemos de crer que a promessa de Deus ela é de vida eterna para nós. Isso vai trazer paz no coração do crente, do cristão. Isso vai trazer paz porque, por mais que a morte esteja chegando, a morte física esteja próximo de nós, por mais que o dia que chegue a morte a nós não temeremos a morte. Às vezes a gente falar aqui na frente de público, dá um peso assim, né? Falar assim, nossa, eu não vou temer a morte. Mas nós cantamos aqui de maneira alegre, né? E quando enfim... Escuta, irmão, nós estávamos cantando aqui. Chegar a hora, tudo alegre, em que a morte nós cantamos, irmãos, alegres, né? Mas por que a gente canta esse trecho alegre? Essa parte alegre? Porque a música começa com: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Tem pessoas até que devem buscar isso aqui como um versículo na Bíblia. Onde é que está escrito isso, né? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Parece um versículo bíblico do cristão. Mas na verdade é o princípio mesmo. É porque Cristo vive, podemos crer no amanhã. E se nós cremos no amanhã, o dia que for para enfrentar a morte, nós vamos enfrentar firmes, sabendo que ali não é o nosso final. Ali não termina a vida do cristão.
Ali é o cumprimento de uma promessa de que a gente está partindo para uma nova vida. Uma nova vida em Cristo. Vamos ler uma passagem em que reforça muito sobre essa ressurreição de Cristo. Está lá em 1 Coríntios 15. Uma passagem de Paulo falando para os gregos, né? O povo que tinha uma maioria grega, né? E Paulo vai reforçar sobre a importância da gente crer na ressurreição de Cristo. E nós falarmos sobre isso, né? É importante nós, a cada dia que a gente encontrar como cristão, nós falarmos sobre a ressurreição de Cristo. 1 Coríntios 15 diz assim, irmãos, lembro-vos do evangelho que vos preguei, o qual também recebeste e no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, desde que vós apegueis com a convicção a palavra que vos anunciei. Caso contrário, tendes crido em vão. Porquanto o que primeiramente vos transmiti foi o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecidos. Mais tarde apareceu a Tiago e a todos os apóstolos, e depois de todos apareceu igualmente a mim, como a um que nasceu fora do tempo, pois sou menor dos apóstolos, nem mereço ser chamado de apóstolo, porquanto persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que vive em mim. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha realizado eles, e é isso que pregamos e é isso que crestes. Ora, se tem sido proclamado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como é possível que algum dentre vós afirmais que não existe ressurreição dos mortos? Então, se não há ressurreição dos mortos, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como igualmente é improdutiva a vossa fé. Pior que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, porque contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Todavia, se é verdade que os mortos não ressuscitam, então ele também não ressuscitou a Cristo. Porquanto, se os mortos não ressuscitam, nem o próprio Cristo foi ressuscitado, e se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é para nada serve, e continuais a viver em vossos pecados. Sendo assim, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Bora ler só o 19? Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Tem uns textos bíblicos que às vezes a gente passa muito despercebido, sabe? Assim, lê igual um metralhador e passa despercebido. Quando eu estava lendo essa passagem, né, sobre a ressurreição de Cristo, esse versículo trouxe para mim assim uma revelação e um fortalecimento da minha alma. Porque fala assim, se a nossa esperança em Cristo se restringe a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Se a nossa esperança está nessa vida que nós estamos vivendo, nós vivemos uma vida miserável.
E o que eu tenho percebido, tanto na minha vida, a gente percebe na vida de alguns irmãos, a gente tem colocado nossa esperança constantemente, irmãos, nas coisas dessa vida. Nós temos colocado a nossa esperança de que tudo está preparado para nós vivermos aqui eternamente. É como se nós acordássemos de manhã, sairmos para trabalhar, para conquistar coisas, para fazer um ambiente agradável para que nós possamos viver eternamente nessa vida. O cristão, ele não pode de maneira alguma depositar a sua esperança, a sua fé nessa vida mundana que a gente vê aqui, nesse mundo passageiro, que nós estamos aqui como forasteiros, passando por ela. Nossa esperança tem que estar em Cristo, ressurreto, aquele que nos trouxe vida eterna. Se o Cristo trouxe para nós vida eterna, como que nós conseguimos desconstruir a vida? Como que a estratégia, do mundo diabólico, dos demônios, qual é a estratégia dos demônios para que nosso entendimento sobre vida eterna, ele seja disperso, ele seja tirado do nosso dia a dia? Sempre quando você quer apresentar algo diferente, quer desconstruir algo, você apresenta algo contrário àquilo. Se você está falando, nós estamos falando hoje aqui como cristãos sobre vida eterna, nós vamos falar sobre algo contrário, que vai tirar a sua mente, a sua fé, vai diminuir a sua crença sobre a vida eterna. Então a gente fala sobre morte. Se conseguirmos colocar na mente de todo cristão que a morte é iminente a qualquer momento, que amanhã ou depois todos nós morreremos, e que isso é a base da nossa vida, a morte, que a gente nasceu para morrer, a nossa fé de vida eterna, ela vai se esvaindo, ela vai se acabando, porque nós estamos convictos que amanhã morreremos. Quantas vezes eu creio que nessa pandemia a gente não acordou e questionou assim, falou assim, nossa, que dia que vai morrer alguém próximo de mim? Que dia que vai ser um parente? Que dia que vai ser um amigo? Que dia que vai ser um de nós? Né? Que dia que será esse dia da nossa morte? Se nós acordarmos todo dia pensando assim, irmãos, realmente nós viveremos uma vida miserável. Mas se nós acordarmos todo dia, crendo nessa esperança que Cristo nos deu, de que a morte física nunca nos alcançará, pode alcançar o nosso corpo físico, mas não o nosso lado espiritual. Se nós crermos nisso fielmente todos os dias, nós esqueceremos dessas coisas que têm atrasado nossa vida. Nós esqueceremos de tudo isso que tem inibido nós levarmos a nossa palavra, levarmos o Evangelho, levarmos paz para as pessoas. Porque se nós cremos que a morte é o fim da nossa vida, como nós vamos levar paz para o outro? Como é que você fala para uma pessoa que está em câncer terminal? Você traz paz para ele, você sabendo que a morte é iminente para ele. A gente só traz luz para essas pessoas, só traz paz se a gente traz a mensagem de vida eterna para essas pessoas. Vida eterna, irmãos. O cristão tem esse privilégio. Na verdade, todos têm. Só aceitar Cristo e passar a viver essa vida eterna. Se nós acordarmos com essa certeza todos os dias, irmãos,
de que nós temos vida eterna, eu creio que a humanidade estaria toda em paz. Toda a humanidade. Porém, constantemente a gente é corrompido, né? Constantemente a gente escuta a mensagem de morte. Constantemente tem alguém próximo falecendo. A minha família nós tivemos um período de morte. A família vai envelhecendo, né? Então tem um período de morte. Aí depois se acalma. Aí depois tem as mortes isoladas. Mas depois a família envelhece novamente. E aí volta novamente os períodos de morte. Minha família está chegando nesse período, né? Os patriarcas estão, todos eles acima de 70 anos de idade, né? E aí, muitas das vezes, a gente tende a olhar diferente, assim, falar, eita, tá chegando. Covid chegou, como é que tá, não sei o que, a gente começa a preocupar com os tios mais velhos. Mas, eu não sei quem aqui teve oportunidade, a gente, no velório dos nossos parentes lá, e normalmente acontece em Minas, é um momento, assim, bem diferente, sabe? Bem diferente mesmo. A gente tem um momento de choro, tem um momento de comoção ali, na verdade, um com o outro, né? Um se comove com o momento do outro, tem um momento de choro, sim. Mas a grande maioria do tempo do velório que a gente passa ali, velando o corpo, né? Aguardando o outro dia, é um momento, assim, de muita alegria, sabe? Muita alegria no coração. Eu lembro como o velório do meu pai, né? Eu lembro que foi uma noite, assim, intensa, né? Não vou falar uma noite muito alegre, né? Mas foi uma noite muito prazerosa. Primeiro que tinha pessoas que a gente gosta junto. Segundo que a gente trazia à memória só coisas boas, assim, né? E depois que morre vira santo, né? Mas meu pai tinha muita coisa boa. Tinha as coisas ruins, mas tinha muita coisa boa. E aí a gente vive aquele velório, aquele momento, um momento de muita alegria. Principalmente por causa dos últimos momentos, né, que a gente teve com meu pai. As falas dele, a última fala dele, assim, que a gente teve de lucidez dele, foi que se ele fosse para viver essa vida que ele vivia aqui nessa terra, que Deus levasse ele. E aí o que aconteceu depois? Deus levou. E aí no primeiro momento a gente fica triste, né? Poxa, levou. Mas opa, era a vontade dele. Que se fosse para ele viver essa vida que ele estava vivendo, uma vida de pecado, que Deus levasse ele. E a partir daquele dia ele passou uma vida eterna, uma vida com Cristo. Uma vida que nós cremos que ele recebeu, que ele se arrependeu dos pecados dele. O último ato dele foi na ceia, que é o que nós faremos aqui hoje, né? Vamos ceiar aqui hoje. O último ato do meu pai consciente foi uma ceia na quarta-feira. Ele estava em casa, era câncer terminal, e o último ato de pegar algo, de relacionar, foi a ceia. O diácono levou, ele pegou a ceia, ele comeu, ele já não falava muita coisa, mas o diácono, quando falou, ele terminou a ceia, ele disse amém. Ele concordou com tudo aquilo que estava sendo falado. E depois daquilo, foi na quarta-feira à noite, meu pai ficou quinta, sexta, sábado, domingo, em coma, em casa, só que em coma, né, inconsciente, não tinha mais relacionamento, não conversava, não tinha mais diálogo. E na segunda-feira, quando a gente foi, depois que deu o banho nele, né, que deu um esforço físico, que só tinha ali a parte cardíaca, eu creio, ainda movimentando, né, e aí meu pai foi a óbito. Parece uma história triste, né, irmãos? Parece uma história triste. Você vê seu pai falecendo dentro da sua casa, com os seus cuidados. Mas o que eu tenho para falar para os irmãos é que a morte do meu pai trouxe algo muito edificante na nossa família. Não que foi por causa da morte dele, mas foi porque a gente se uniu. E naquele momento que a gente se uniu, a gente entendeu que aquela morte, meu pai não estava limitado a ela. Que o corpo físico do meu pai virou pó, virou terra. Mas o meu pai hoje está vivo em Cristo.
Irmãos, não tem coisa mais prazerosa, irmãos. Não tem. Do que você ter a certeza que um ente querido seu está vivendo vida eterna. Também não tem uma coisa mais triste do que saber que um parente seu está afundado numa vida de pecado. Isso é muito ruim para a gente. Filhos sofrem, pais sofrem. Porque uma vida de pecado é uma vida de escravidão, uma vida de domínio. Por mais que a pessoa fala que tem a liberdade de fazer o que quer, meus irmãos, liberdade é quando você fala que você não quer o pecado. Cristo nos libertou é para isso, irmãos. A morte de Cristo não foi em vão, não, meus irmãos. Cristo morreu para perdoar os nossos pecados. O sangue de Cristo foi para nos lavar de todo o pecado, irmãos. Foi necessário que o nosso Cristo morreu, mas não por ele, mas por nós. Era por causa de nós, irmãos. Cristo morreu foi por causa de mim. Porque eu não seria capaz de arrepender, de perdoar os meus pecados, né? de lavar minha alma de pecado. Eu não seria nunca capaz se não fosse a morte de Cristo. Somente com a morte de Cristo é que são os nossos pecados perdoados. Porém, somente com a ressurreição é que daí surgiu o Evangelho. O Evangelho é baseado na ressurreição de Cristo. Se nós não pregarmos a ressurreição, nós estamos blasfemando até contra Cristo. Porque foi graças à ressurreição de Cristo que nós passamos a ser povo de Cristo. Deus nos alcançou através de um ato de morte, mas ao mesmo tempo um ato de ressurreição. Nós não podemos nunca, irmãos, deixar de pregar que Cristo ressuscitou. E nós nunca podemos deixar de crer que a vida que Ele nos deu é vida eterna. Como, irmãos, nós vamos levar paz para o coração dos irmãos que estão passando medo, desespero, angústia, sobre a iminente morte que está por vir? Que está por vir amanhã, depois de amanhã, daqui 10, 15, 20, 30 anos. Só existe uma forma, irmãos. É levando a vida eterna para essas pessoas. É levando Cristo para essas pessoas. E se nós não cremos nisso, irmãos, não tem como nós levarmos. Paulo fala que só o que chegou a ele, o que alcançou ele, é o que ele transmitia, irmãos. Se essa palavra de vida eterna ainda não chegou no seu coração, não tem uma certeza no seu coração, meu irmão, hoje é o dia de você falar assim, não, eu creio que a minha vida é vida eterna. Amém, irmãos? Cristo ressuscitou. Eu gostaria que o Manu pegasse aqui agora, para nós cantar essa música porque Ele vive, mas de maneira que a gente vai falar como uma oração. Para que essa palavra de ressurreição possa descer no nosso coração. Carinho também está de volta, seja bem-vinda. Baianinha, achei que ele ia chegar aqui tocando axé, né? Ficou tanto tempo na Bahia. Pai. Mas nós vamos tocar essa música em formato de oração. Eu fiquei semana toda falando isso, porque Ele vive, eu posso crer na manhã. Eu falava isso assim, durante toda a semana lá em casa, pensando que a gente ia falar aqui hoje. Porque Ele vive, eu posso crer na manhã. Porque Ele vive, eu posso crer na manhã. E isso não exime, irmãos, de acontecer a morte no nosso meio, de acontecer a morte no familiar. Mas porque nós cremos e porque Ele vive, nós temos certeza que nossos parentes, amigos terão vida eterna. Abaixe a cabeça, vamos cantar essa música bem em formato de oração.